Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. E o nosso encontro já começou, tá no ar o Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com e aplicativos e o Taneim a partir de agora e nas próximas 2 horas ao vivo, na manhã de sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016, ou nas reprises, às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã no horário de verão. Você que me ouve de manhã ou à noite e já estava aqui com o Antônio Pereira no Mundo Incrível, saiba que o Antônio volta durante muitos momentos da programação com o Momento Mundo Incrível, os trechinhos de reflexões, de pensamentos, de experiências, de significados do Antônio Pereira. Aliás, isso que é legal na vida, né? A gente pode viver a mesma experiência repetidamente e em cada uma dessas experiências nós vamos projetar outros significados. Eu mesmo, né? Eu posso todos os dias passar pela mesma rua, pelo mesmo ambiente, pelas mesmas pessoas, cruzar os mesmos cenários, no mesmo horário, mas em cada dia aquilo vai tocar em mim de um jeito diferente. Não é assim, não. Tem dias que você está afim de seguir por um caminho e no dia seguinte você segue por esse mesmo caminho e se entedia andando por ele e você muda o caminho. A vida é assim. A vida e cada experiência mínima e cotidiana que nós vivemos, que nós enfrentamos, é uma metáfora para as experiências macro que nós vamos vivendo. Aliás, não é só cada experiência cotidiana. Talvez a vida inteira seja uma metáfora, né? Talvez cada experiência que a gente tenha nessa vida, cada encontro que temos com o outro, com os cenários, com o mar, com o céu, com os animais, com a natureza, seja representação de algo muito mais profundo, mais abrangente e que de alguma maneira ecoa aqui em nós. A gente sente o eco, não sabe exatamente definir o que é, então a gente vai tentando traduzir conforme nossas linguagens, nossa arte, nossa poesia, nossas crenças, nossos anseios, nossos ideais, às vezes traduzidos de maneira tão distorcida, e a gente descreve aquilo como um ideal específico, quando na realidade a gente está falando de algo mais amplo, que nos habita e que nos conecta também. Que nesse caminho a gente encontre esses pontos de conexão entre todos nós, eu aqui e você que me ouve e que pode mandar sua mensagem pelo nosso e-mail contato@radioinverso.com. Eu fico esperando aqui a sua comunicação, quero saber o que você está pensando, onde é que você está, o que você tem para compartilhar comigo e com as pessoas que estão aqui junto com a gente agora. contato@radioinverso.com. E o nosso WhatsApp é o 51992461960. 51992461960. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio também. E a gente vai conversando e ouvindo música e refletindo nessa caminhada que já está no ar agora nas próximas 2 horas de manhã ao vivo ou reprises à tarde, à noite e na madrugada. Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com. Fique à vontade entre nós. João Bar, Rede de Varanda, aqui na programação da radioinverso.com, ao vivo até 10 da manhã, no horário de verão. A gente está no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu estava dizendo agora aqui para a câmera que eu nem ia fazer a transmissão no Facebook. Eu gravei um rápido vídeo, já postei inclusive, chamando as pessoas para estarem aqui com a gente. Mas aí eu resolvi fazer hoje, sabe aquele dia que você acorda assim mais sonolento, mais lento? Sexta-feira, né? Eu acordo sempre muito cedo, tal, e hoje eu tô assim mais deixando levar. Mas enfim, eu estava dando uma fuçadinha aqui num texto do meu livro novo, 2 Vidas, e resolvi compartilhar também contigo, que me vê aqui no Facebook ou no YouTube, para que a gente tenha esse momento aqui direto do estúdio da Rádio Inverso. Estou no ar agora, então você que está me ouvindo na Rádio Inverso, também estou no ar no Facebook, no Flávio F. Siqueira, para a gente falar sobre um pensamento, e eu quero ser breve nessa reflexão aqui, mas eu tenho nos últimos dias compartilhado trechos do meu novo livro, né, o 2 Vidas. O 2 Vidas é um livro que trata de uma questão humana,
ou de muitas questões humanas, muitas histórias que se cruzam a partir de muitas perspectivas. A do personagem principal, como eu já falei algumas vezes aqui, um advogado que se tornou político e se decepcionou e se ferrou na política, perdeu tudo e tal, virou morador de rua. E as histórias paralelas, né, que vão cruzando, os moradores de rua que ele faz amizade, o albergue onde ele vai morar e as pessoas que moram lá com ele, os políticos que convivem com o Thales, né, o nosso personagem, o profeta Davi, um religioso fundamentalista e manipulador, o presidente da República, a imprensa, tudo retratado nesse livro. Mas eu quero tirar um trecho aqui de um pensamento do Thales para falar um pouco sobre ele, especialmente sobre esse pensamento aqui, que diz o seguinte: a nossa vida é a somatória de cada tijolo, cada pensamento, cada rodada de tinta, cada viga, telha, mão de cimento, cada movimento de construção, cada martelada, parafuso, janelas que abrem, que fecham, tudo que no conjunto constitui uma edificação final, né? É aquela obra da casa, do prédio, da pessoa que vai martelando, martelando, batendo, cada pequena contribuição, cada pequeno movimento, às vezes isoladamente visto, sem muito significado, vinculado ao que depois vai se tornar. É como o trabalho do artista, do pintor, que começa com rabisco até que o quadro termine, enfim. É a composição de tudo aquilo que vai formar o resultado final. Enquanto estamos trabalhando na casa, em cada detalhezinho dessa obra, dessa construção, ainda que haja necessidade de mexer de novo em um muro, consertar uma telha, refazer acabamentos que não ficam como o planejado, mudar uma coisa aqui ou ali, nós estaremos bem, por sabermos que algo está para nascer. É a certeza de que a gente está construindo alguma coisa. E mesmo que aquilo não esteja pronto, nos dá a paz, a segurança de saber que um dia estará. É algo objetivo. Nós estamos construindo alguma coisa. Que o trabalho não é vão e que aquele teto nos abrigará quando vier a chuva ou a noite fria. O problema é quando nós interrompemos a obra por desacreditarmos que ela edificará qualquer coisa que valha a pena, sem percebermos que o significado daquela edificação ou de qualquer outra coisa está exatamente no jeito como nós trabalhamos, no jeito como nós vemos, no jeito que nós lidamos com ela. Nessa breve reflexão aqui contigo, eu só quero dizer o seguinte: a tua vida é a somatória de cada experiência que você tem. Mais do que isso, a sua vida é a somatória de cada significado que você dá a partir de cada experiência que você tem. Na abertura do nosso encontro, agora há pouco aqui na rádio, eu estava dizendo que a gente pode viver a mesma experiência repetidamente, e às vezes isso acontece, né? Você sente que está vivendo um loop de experiências, e em cada uma delas vai ser um sabor, vai ser um jeito, vai ser um significado. As experiências não contam tanto se compararmos com o significado de cada uma delas. E os significados não são dados única e exclusivamente ao viver aquele impacto daquela experiência. Mas a resposta que você vai dar diante de um impacto, de uma experiência dita maior, refletirá os pequenos significados que você faz enquanto constrói essa casa, que é você. E isso vai se aprofundando nos significados cotidianos. Tentar encontrar um significado maior, algo que explique a vida, algo que dê sentido para as experiências aparentemente desconectadas. Eu sei que essa é a angústia de muita gente, que fica tentando explicar por que pessoas nascem doentes, por que gente morre cedo e outros não, por que tem gente que nasce sem nenhuma condição social, por exemplo, de progredir na vida, e outros nascem em berço de ouro. O que explica essa justiça ou injustiça? E eu coloco justiça ou injustiça aqui, nesse caso, entre aspas. Porque a gente não sabe o que é justiça, o que é injustiça, o que é certo, o que é errado. A gente sabe aqui,
nos nossos diálogos, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, na nossa ética, na nossa moral, nas nossas leis. Eu tenho, obviamente, como você, as minhas referências que intermediam as minhas relações, referências éticas, e são necessárias. Mas elas estão em movimento, né? Elas não são fixas. Repare, elas estão sempre em movimento. A vida está em movimento. Portanto, cada significado pequenininho que eu vou dando enquanto eu me movimento reproduzirá no macro, naquele significado maior que tenta explicar as justiças e injustiças da vida, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que a gente está fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Essas perguntas que todos têm, de um jeito ou de outro, que todos, em algum momento da vida, usando linguagens próprias, já fizeram. Isso na história da raça humana, né? A gente só vai conseguir olhar para isso com mais profundidade enquanto eu somo os significados micro, a martelada, o prego, o trabalhador que vai construir uma casa e sabe que naquele dia o objetivo é pregar aquela madeira ali na ponta, a viga, no canto da parede. E no dia seguinte, o significado é passar cimento no chão, massa corrida não sei aonde. Significados pequenininhos. A casa não está pronta. E num primeiro momento, e num segundo, e num terceiro, a impressão é que nunca ficará. Você pega um terreno baldio, um terreno absolutamente mal cuidado, cheio de grama alta, de mato, de inso, de árvores, enfim, e vai construir um prédio lá. Né? Aí você vê fazendo aquela, eu não me lembro como é que chama, aquele desterramento, aquela coisa ali para preparar as vigas do edifício. Você olha para aquilo e a impressão que tem é que vai levar a vida inteira, né? Como é que você pode imaginar um mega prédio ali? E vai, a partir de cada martelada, cada tijolada, cada mão de cimento, cada mão de tinta, cada movimento que coloca em um andar uma porta, num quarto de um andar, e depois a outra, e os outros. Pequenos significados. Talvez o trabalhador ali, o pedreiro, nem se lembre enquanto está fazendo aquele trabalho específico, que um dia aquilo vai se desdobrar num grande prédio, num grande edifício. Eu não sei qual é o sentido macro da tua vida, nem da minha, nem de ninguém. Às vezes a história, não a história, necessariamente a história institucional, instituída, oficial, as histórias das famílias, as histórias das vidas, né, é que vão contar lá adiante que papel nós estamos fazendo aqui. Ontem eu estava dando uma folheada no livro de crônicas do Bob Dylan, o cantor Bob Dylan. Aliás, vou tocar o Bob Dylan na sequência aqui, que ganhou o Nobel agora, por isso voltou com tudo aos noticiários. Pronto, Bob Dylan já. E eu estava lendo uma história sobre o pai do Bob Dylan, que era um cara muito severo, com o pensamento de quem foi criado nos anos 30, né? E muito inquieto pelos caminhos do filho, pela criatividade, pela entrega à arte, né? E eles tinham muitos atritos, e o pai do Bob Dylan era um eletricista e sonhava que o filho seguisse os seus passos. Eu fiquei pensando, se esse homem, o pai do Bob Dylan, tivesse uma visão um pouco mais ampla e soubesse quem o filho seria, a obra musical, poética, literária que deixaria, que faria, né? A inspiração que o Bob Dylan, sem dúvida alguma, distribuiu em gerações e para tanta gente. Se esse pai tivesse essa clareza, ele continuaria insistindo para que o filho fosse um eletricista, por exemplo? Nada contra os eletricistas, é claro. Mas será que seria tão duro ao ponto de ter expulso o filho de casa, tal? Será? A gente não sabe, né? A gente não tem clareza do que é a nossa vida, do que a gente está fazendo. Por exemplo, eu estou aqui na rádio falando, e aqui na câmera, e eu sei que tem gente ouvindo, né? E eu fico com aquela expectativa
tomara que o que eu estou falando aqui hoje e todos os dias faça bem para as pessoas que estão ouvindo. Aí às vezes alguém me escreve: poxa, aquilo que você falou foi tão bom, foi legal, tal. Mas a minha percepção em relação a isso fica nesse horizonte, nesse limite. Eu tenho sempre alimentado esses pensamentos. Eu não tenho ideia de até onde o que eu falo aqui vai. Porque pode ser que te toque de alguma maneira e depois você esqueça, né? Ou não. Mas a gente sempre está influenciando, interferindo, modificando as pessoas, e isso vai reproduzindo desdobramentos que nenhum de nós tem controle e nem tem acesso. E eu não estou falando só, eu estou me dando exemplo porque sou eu que estou falando aqui, mas não é só de gente que fala no rádio ou gente que tem algum tipo de comunicação pública. Pessoas que se relacionam, você interfere na vida de muita gente sem ter nenhuma ideia disso. Tudo que você fez, pensa, faz, todas as suas escolhas e os seus caminhos estão tocando em vetores, estão produzindo teias, conexões, desdobramentos que provavelmente você nunca saberá. Todos nós estamos conectados. E para que isso se efetive, mesmo que você não saiba, às vezes o fato de ter parado ali para tomar um café e não aqui, de ter ido por esse caminho e não por aquele, já foi suficiente. Conscientes disso, é que eu estimulo que nós nos lembremos dessa construção que somos, dessa construção que é a nossa vida. Nós somos uma casa, nós somos uma vida, e a necessidade da gente se dedicar a esse trabalho nas pequenas coisas. Eu tenho falado muito sobre isso essa semana aqui, né? Aliás, os dois vídeos anteriores, apesar de propostas de assuntos diferentes, mas tem esse mesmo conceito do macro e do micro, o macro que se projeta no micro. Eu, em determinado momento, posso me afastar daquele enorme prédio, ficar muito feliz que eu construí um prédio de 30 andares e me lembrar, vendo fotos, de quando era só um terreno, e depois das vigas, e depois dos tijolos, e depois do cimento, e depois da tinta. É assim que a gente vai construindo a nossa vida. Não é encontrando as grandes respostas para os grandes problemas e os grandes dilemas, porque faz 200 mil anos que os homens estão tentando encontrar a grande resposta, que a ciência está tentando encontrar a teoria unificada, e ninguém consegue, né? Talvez porque essa grande resposta não seja uma grande resposta. Talvez porque essa grande resposta seja a somatória de todas as pequenas respostas, da minha vida, da tua e de todos. E enquanto essas pequenas respostas não são dadas por mim, e por você, e por cada um de nós, não há possibilidade de acessarmos a macro-resposta. Repito, que não é uma, mas é a somatória de todas elas, como o prédio é a somatória do trabalho de cada um dos pedreiros, engenheiros, construtores, de cada prego, de cada tijolo, de cada viga, de cada material, de cada parede, que na somatória construiu um prédio. Mas não é um prédio, é o trabalho de muita gente, como um quadro, um cenário de um quadro que não é só um cenário e um quadro. É o trabalho de um pintor que fez um risco aqui, um risco ali, se inspirou e manchou e borrou e foi e fez, e na somatória construiu um quadro. E assim é a vida inteira. A nossa vida, que não é uma vida, é a somatória de cada experienciazinha, de cada movimentozinho, de cada detalhezinho. E não necessariamente os grandes, os marcos da sua vida, aqueles momentos que você se lembra como os mais importantes e significativos da sua vida. Mas eles foram contemplados dessa maneira porque antes desses momentos marcantes, nos pequenos você foi dando significados. Então, nesse papo nosso aqui de hoje, para encerrar, eu só quero te estimular a isso, a valorizar esses pequenos significados. Se você quiser construir um prédio, junte os pregos, empilhe os tijolos, comece o trabalho de preparação de solo, fique feliz quando a primeira viga estiver em pé, e não lamente porque as outras ainda não estarão. A primeira já foi colocada ali. Construa um andar, dá trabalho.
depois o segundo. Não fique pensando no quinto. Depois que você construir o segundo, vá para o terceiro. Quando você parar para pensar, já vai estar no quinto. Já foram 5. Né? E assim a gente vai construindo de tijolos em tijolos, de pregos em pregos, as nossas vidas. O grande problema é quando a gente se esquece disso, se atropela, né? Se apressa, se inquieta diante desses movimentos individuais e progressivos e se desespera, achando que nada está sendo feito, nada está em movimento, tudo sempre em movimento, tudo sempre em movimento. Tá bom? Pense nisso, fique bem. Eu continuo aqui na radioinverso.com, tocando agora o Bob Dylan. Se você estiver me vendo no Facebook, na transmissão ao vivo, vem para cá, acessa radioinverso.com ou aplicativos e aí você me acompanha. Essa coisa de cuidar do pequeno mundo, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que agora há pouco nós conversávamos, né? Sobre colocar primeiro um prego, outro e outro, cuidar do teu mundinho, do teu micromundo, estar atento a esse micromundo, estar se movimentando nele com leveza, com verdade, com intensidade, com pureza, inclusive, nas pequenas coisas, né? Antes da gente se embrenhar nas grandes coisas, o ideal é justamente isso, que a gente se coloque nas pequenas coisas da vida. Quantas oportunidades a vida nos dá cotidianamente. Por isso o estímulo para que você esteja atenta e atento. A gente perde muita coisa por conta dessa falta de atenção. Você, eu e todos nós, né, com o pensamento lá na lua. E a gente fica tentando as grandes sacadas, até para as nossas questões, né? E deixa passar cada fresta, cada brisa, cada movimento pequenininho, que no mínimo te mudaria perspectivas de ver. Abra-se mais para isso, sabe? Estimule-se mais a ver o que você não está vendo, a ouvir o que você não está ouvindo, a perceber o que você não tem percebido. A nossa abrangência de percepção é sempre tão limitada, mas apesar dos limites, nós impomos ainda mais limites na medida em que temos a mente tão intoxicada por tantas distrações. Portanto, coloque-se no momento nas pequenas coisas, cuide do pequeno mundo. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, meu amigo Flávio Siqueira. Uma das mais belas reflexões que eu já pude ouvir desde que acompanho essa metáfora e essa analogia verdadeira e artística e poética ao mesmo tempo a respeito da construção do prédio com a construção do nosso ser, da nossa vida. Muito obrigado, meu amigo, pela essa dedicação sua diária aos inversos, aos vagalumes, pessoas que talvez você nunca vai conhecer, nunca vai saber que ajudou na obra. Bom dia pra você, cara. Bom dia a todos aí. Marcelo, meu querido, muito obrigado. E a obra que somos nós, né, é uma só. Eu estava dizendo que a construção do prédio, a gente está construindo um prédio, né, com muitos pregos, com muitos tijolos. Cada movimento dessa construção gerou ali adiante um prédio. A gente está construindo a nossa vida a partir de cada pequeno prego, pequeno significado, pequena experiência, da infância à morte, né? Cada uma delas construindo essa casa que somos. Agora, a casa que somos e a construção da casa que somos é um prego nesse prédio maior. O que é esse prédio maior? Cara, eu não sei te dizer. Isso eu estou falando a partir de uma intuição, de um sentimento, sabe? De uma percepção que cada vez que eu cuido desse prego que sou, me movimenta cada vez mais nessa perspectiva de conexão, de que a casinha que eu sou não tem fim em si mesmo. A casinha que sou, de alguma maneira, está servindo como prego, como mão de tinta para a casa que somos.
E talvez a casa que somos seja também um prego. O resultado de cada experiência nossa, de cada significado nosso, que construirá essa casa que somos, talvez seja só um prego, na edificação de algo que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas dentro dos limites de linguagem chamarei de casa maior, e que tem a ver justamente com cada explosão nos recônditos do universo, cada choque de meteoro, cada movimento, cada movimento de expansão, cada buraco negro, e cada buraco negro e cada bebê que chora, cada mendigo no farol e cada planeta que a gente não sabe que existe, tudo fazendo parte de uma coisa só. Eu reconheço, alguém pode dizer, mas isso é uma coisa que você quer acreditar. Isso é uma coisa, a vida não tem sentido nenhum, nada faz sentido nenhum, é tudo uma loucura, é tudo uma desordem. Talvez você tenha razão também, mas isso também é algo que você quer acreditar. Né? Nós sempre acreditamos naquilo que somos. Aquilo que somos se projeta nas nossas crenças, inclusive. Elas nos expõem. O que a gente crê é uma confissão sempre. E na minha interioridade, os meus movimentos vão nessa direção de conexões, de expansão, de perspectiva mesmo de olhar. E dentro disso, é assim que eu vejo hoje. Pode ser que amanhã eu pense o inverso, mas até hoje tudo está me levando a sentir cada vez mais esse ponto de conexão, de contato, que faz com que a minha história tenha sentido a partir dos movimentos e das escolhas da tua história e de outros que a gente nem sabe, né? Se você for olhar para a vida, para a história humana, você vai para si mesmo, não vamos tão longe, olhe para a tua história e você vai identificar quantas respostas você, né, como ser humano como indivíduo a escolhas, a movimentos, a caminhos de pessoas que vieram e você não tem nem ideia. Estou falando necessariamente, apesar de incluir os teus avós, os teus bisavós, os teus tataravós, os teus antepassados todos, é claro que sim. Mas você pode ser reflexo do atendente da padaria que em determinado momento, numa manhã chuvosa de quarta-feira, depois de uma sequência de dias quentes e ensolarados, na quarta-feira choveu e fez frio, as pessoas estranharam aquele tempo, e o teu tataravô saiu naquilo que naquele tempo nem se chamava padaria, mas que se assemelha ao que nós chamamos de padaria hoje, em um lugar qualquer da Europa, né? E fez um comentário. E o atendente da padaria respondeu de uma maneira inusitada, que talvez ele não esperasse. O atendente da padaria continuou o seu trabalho, não mudou nada. Mas aquilo ficou, de alguma maneira, ali, num canto da memória do seu tataravô. E fez com que, no dia seguinte, sem que ele soubesse que, na realidade, foi uma resposta àquele comentário, ao invés de tomar uma escolha, ele tomou outra. E aquela outra escolha foi desencadeando uma série de eventos mínimos que estão sendo respondidos e refletidos ainda em você. E você, assim por diante, interferindo hoje sem saber em quem viverá daqui a 600 anos. Você não sabe, né? Não é uma atitude revolucionária que você vai praticar, vai mudar o mundo, então refletir. Não, é porque você saiu de camiseta amarela e não verde hoje. E a sua camiseta amarela gerou em quem viu algum tipo de pensamento semelhante ao do seu tataravô, que semelhante ao que aconteceu a você, reproduzirá adiante pequenos movimentos, né? Então as nossas histórias, no fim das contas, são as mesmas. É como você vai ler um livro, você compra um livro, mas um livro é a somatória de tantas letrinhas que vão formando as palavras e as frases e as ideias. É aquilo que eu sempre digo aqui, né? As mesmas letras do alfabeto são as que escrevem um texto burocrático da Receita Federal e um poema do
do Fernando Pessoa, né? São as mesmas letras que escrevem uma composição maravilhosa de um artista sensível, ou que escreve um texto de Facebook xingando quem pensa diferente. São as mesmas letras, né? Mas a maneira como elas vão se encadeando vão formando mundos e mundos e mundos e mundos diferentes, assim como nós, né? Obrigado, Marcelo. Tudo de bom, meu amigo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os diversos. Tudo bem? Aqui é o Boaventura de Sorocaba. Eu tenho nada meio afastado aí, irmão, porque tô trabalhando bastante. Já viu, shopping, final de ano, é meio complicado. Mas estou acompanhando pelas reprises e ontem não deixei de assistir o programa. E ontem simplesmente achei ele espetacular. A forma com que você abordou essa questão da Matrix, que é uma coisa que para quem vive buscando aí, é uma questão muito complexa, né? Porque é uma coisa real, é uma coisa que nos cerca, é uma coisa que a gente percebe no nosso dia a dia. E eu achei simplesmente muito bacana a forma com que você abordou essa questão. Eu tenho, depois que eu passei a ouvir seu programa, eu tenho mudado muitas coisas em mim, a parte de reflexão, a parte de estar se olhando um pouco mais. E abandonei alguns costumes, né, que me faziam perder grande tempo do meu dia, como o Facebook e outras coisinhas mais, alguns jogos que eu gostava de brincar e tal. Não que isso seja necessário totalmente, mas eu percebi que isso me fazia gastar muito tempo, me mantinha muito distraído. E acho que foi bacana, acho que foi uma coisa legal que isso aconteceu comigo. E eu tenho feito algumas coisas, Flávio, que eu queria saber sua opinião, se você conhece, já ouviu falar, já praticou alguma vez, que são frequências binaurais. É um negócio bacana que eu tenho feito já há algum tempinho e tem dado um resultado que, digamos, bem satisfatório. Assim, no começo é meio estranho, uma coisa que, não é habitual, mas com o passar do tempo você vai entendendo um pouco a lógica da coisa e é um negócio bacana. Eu acho que tudo está dentro desse contexto, né, e dessa forma de tentar buscar algo a mais. Eu acho que talvez aos ouvintes aí que não conhecem ainda esse tipo de trabalho, que tem uma olhada pesquisada, vai ver alguém consegue se encaixar dentro dessa caixinha, né? Assim como eu me encaixei também. Eu acho que tudo está dentro de um pacote mais filosófico, um pacote mais prático. Eu acho que esse é o caminho, né? Encontrar diversas formas de enxergar um objetivo final. Mas é isso aí, desculpa pelo pelo áudio demorado, né? Um abraço a todos aí, um ótimo final de semana e tamo junto. Um abraço, Flávio, até mais. Valeu, Boaventura. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você também. Eu não conheço esse método, né, que você disse aqui. Mas enfim, tudo contribui, tudo pode ser bom, né? Depende de como a gente lida com aquilo, depende do significado que a gente projeta naquilo. É o que eu costumo dizer, tudo é fresta. A gente só não pode se tornar discípulo da fresta. Porque às vezes a gente encontra uma ferramenta muito legal, né? Eu incluo até a rádio aqui. E se torna dependente, né? Se torna viciado, se torna fundamentalista. Ou tem gente que diz, olha, isso aqui eu encontrei maravilhoso e, portanto, nada mais é tão bom quanto isso. Pode até ser verdade, mas para você, né? De repente, para você funciona muito bem. E num determinado período também, né? Depois a gente vai mudando e aí as frestas também vão mudando. A gente vai querendo frestas um pouco mais amplas. É natural que em determinado momento a gente enxergue, se estávamos num ambiente muito escuro, por uma fresta muito estreita, porque muita luz vai incomodar os olhos. Mas à medida que seus olhos vão se acostumando com a luz, você vai aumentando essa fresta, né? E aquela já não serve mais. E aí você vai mudando. Então, eu não conheço essa ferramenta, mas deve ser bom, né? Você está dizendo que te fez bem e tal, deve ser bom. Obrigado, Boaventura. Tudo de bom, meu amigo. Obrigado pela sua mensagem. Deixa eu dar uma lidinha aqui no e-mail. Daqui a pouco eu volto pro WhatsApp. É que tem algumas mensagens aqui no contato @radioinverso.com. A Ana Paula, de Americana, em São Paulo. Ela diz que gosta muito de ouvir a rádio, o que eu falo aqui. Obrigada. Obrigada, querido desconhecido, que com todo seu amor curioso faz eu ter minhas razões para estar aqui e ouvir as minhas próprias respostas. Obrigado, Ana. Um beijo para você, Ana Paula, de Americano, que mandou e-mail aqui pra gente. Nosso querido Edson Santos também mandou e-mail dizendo o seguinte: Flávio e invertidos amados, sexta-feira de muita reflexão, aproveitando seu comentário,
o meu amigo, a vida não pode ser vivida com pressa, nos colocando a carroça na frente dos cavalos. Um passo de cada vez, cada momento presente é uma comemoração nossa e dos nossos semelhantes. Se queremos melhorar o mundo, vamos começar nos melhorando e olhando com muita gratidão e amor para cada uma das pessoas que encontramos pelo caminho. Nada de criticar o que está errado em todo mundo, façamos o que é de mais correto dentro da gente, difundindo melhor, tal. E ele traz mais um comentário aqui. Peraí, deixa eu ver aqui no final ele fala, essas palavras são da Amanda. E termina dizendo, a Amanda é uma cabeça poeta, que até assusta. Flávio, é que baixou a Deise Aur nela agora. E deu nisso, abraço a todos, ficamos muito bem, obrigado. Valeu Edson, valeu Amanda, beijo pra vocês, obrigado pela mensagem aqui, tá bom? Mais gente aqui no nosso, vou pro WhatsApp agora então, no 51992461960. Flávio, ouvindo no YouTube o vídeo Para Não Se Perder no Infinito, parênteses aqui, esse foi acho que o penúltimo vídeo que eu postei no YouTube, né? Ela diz assim, eu quero compartilhar uma experiência. Em julho deste ano, eu estava deprimida, cheia de questionamentos, parecia que eu ia me perder e ficar louca. Mas aí a minha filha, de 5 anos, caiu e fraturou o cotovelo e precisou ser internada para uma cirurgia. Nessa noite eu não tinha dormido, estava muito inquieta, mas aí a minha menina perguntou, mãe, eu sou culpada pelo que aconteceu em meu braço? Por que essas coisas acontecem? Eu estou com medo, disse a menininha, né, a filha da nossa querida inversa aqui. E ela perguntou, você sente medo, mãe? E eu disse que sim, que sentia medo. E ela disse, adultos não deveriam sentir medo. Eu sorri e respondi, sentem medo sim. É natural e tem fatos na vida que não têm explicação, são mistérios. Consegui, cantando músicas da minha infância, acalmá-la. Naquele momento eu estava me acalmando também, me aquietando, voltando a perceber a menina que fui, revendo tudo. Percebi que sou muitas e que as emoções são como a chuva, o vento, o sol, naturais. Percebi a natureza e a simplicidade e estou bem. Minha menina está bem, fez fisioterapia e hoje eu percebo que precisei ficar inquieta, morrer e nascer e me encontrar e tudo me levou onde estou. Gosto muito dos seus vídeos, assisto sempre que posso, parabéns pelo belo trabalho e amei o vídeo O Menino e o Juiz. Esse é um vídeo um pouco mais antigo, é uma amiga aqui, eu não tenho o nome dela. 75 é o código, 8174 é o final do telefone. Minha querida, muito obrigado. E você sabe que você estava falando, deixa eu gravar aqui para ela a resposta, porque eu não sei se ela está ouvindo, ela disse que ouve vídeos. Então vou gravar a resposta enquanto eu falo ao mesmo tempo aqui na rádio. Você estava contando a história da tua filha, né? E no momento onde você andava cheio de pensamentos, inquieta e tentando encontrar as respostas, tal. E eu estava pensando nessas pontuações de dor até que às vezes a vida se encarrega de nos trazer para que a gente volte para o presente. Quando o filho está doente, ou como o caso da tua filha, prestes a fazer uma cirurgia, braço quebrado, tal. As questões universais, infinitas, elas se calam. Tudo fica menos importante. Ninguém quer saber qual o mistério da vida quando o filho está doente, precisando da gente, né? Ou os pais, ou as pessoas que nós amamos, tal. Isso tudo se torna menor. Talvez porque seja menor. O significado da nossa vida, as grandes questões que estão postas para que a gente possa responder, não necessariamente ou prioritariamente são essas tão profundas, que são boas de se pensar, de se filosofar, de se refletir, claro que são, eu adoro fazer isso, mas sobre elas estão as questões do nosso dia a dia. Aí a sua filha quebra o braço. E aí a sua filha te faz perguntas, mãe, você tem medo? Mãe, eu tô com medo. Mãe, adulto não tem medo. Mãe, eu mereço isso. E aí aquelas questões infantis, aquelas questões da criança, e no caso da tua filha, elas se superlativizam diante das outras que talvez criassem tanto incômodo na tua mente, né? Qual o mistério do universo? Para onde nós vamos, se é que vamos, depois da morte? O que é a vida, o que é a morte? Tudo isso deixa de fazer sentido. O sentido do mundo,
as respostas universais, o significado da vida no bracinho da filhinha de 5 anos. Isso é muito bom. Um beijo para você e manda seu nome depois para eu falar aqui na rádio, tá bom? Obrigado. Deixa eu ver mais gente aqui no nosso 51992461960, o WhatsApp da nossa Rádio Inverso. Deixa eu só tentar organizar aqui, que eu fiquei movendo muito a tela e fui me perdendo aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tocar uma música para eu me organizar melhor aqui e daqui a pouco eu volto com mais mensagens que chegam pela manhã, ao vivo na manhã de sexta-feira, do dia 16 de dezembro, reprises às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. Hoje tem o Cinemação, você sabe, né? Às 10 da noite, no horário de verão. O Rafa Arinelli, o Daniel Cury falando sobre cinema. O Cinemação está cada vez mais presente aqui na programação da rádio, já que durante toda a programação, nas 24 horas, a gente tem pílulas, drops do Cinemação falando sobre cinema, trazendo uma série de informações, drops curtos de 1 minuto e pouco falando sobre isso. Então vale a pena. No programa de hoje, que é reprisado domingo, meio-dia, eles vão falar sobre a nova geração de diretores de cinema. Vão conversar com algumas pessoas, vão falar sobre alguns cineastas, enfim, comentam o que acham de alguns diretores mais jovens, traçam paralelos entre os filmes para refletir sobre o que é possível ser extraído daquilo que até o momento nós estamos vendo. Enfim, vão falar sobre brasileiros, estrangeiros, japoneses, americanos, Ryan Coogler, o Hiromasa Yonebayashi, que é o japonês, e aí vai. Então acompanhe hoje 10 da noite no horário de verão e domingo meio-dia. Outro conteúdo novo que está aqui na nossa programação são os Momentos do Mundo Incrível. Mundo Incrível é um programa que faz relativamente pouco tempo, né, poucos meses que está no ar. E quando eu pensei em convidar o Antônio para fazer o programa, eu estava pensando nisso também, assim, proporcionar a quem está ouvindo a nossa Rádio Inverso, logo cedo, uma inspiração, né? Sabe essas pequenas coisas que eu estava falando agora há pouco? Um programa de rádio também é uma pequena coisa. Um papo com alguém, tanto faz se é pelo rádio ou pessoalmente, não importa, também pode gerar inspirações. Então, o Momento Mundo Incrível, ele fragmenta essas inspirações do Antônio Pereira e pulveriza na rádio. E inclusive dentro do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Quer ver? Acompanha essa aqui, ó. Aqui na Rádio Inverso, Momento O Mundo Incrível, com Antônio Pereira. Às vezes, eu acho que penso demais, raciocino demais, filosofo demais e acabo fazendo de menos. Mas tem dias que eu penso completamente o oposto, que eu faço demais, que eu corro demais, que me apresso demais e acabo sendo superficial, não tão profundo quanto eu gostaria. No fim, o que eu posso enxergar de tudo isso é que eu vivo nessa busca de um equilíbrio entre a profundidade de quem busca se conhecer e ser a sua melhor versão, com aquele que busca simplesmente ser espontâneo, natural e dançar por aí. Talvez a vida, essa experiência tão louca que a gente desfruta aqui nesse terreno chamado Terra, seja isso, uma eterna busca pela afinação correta do instrumento chamado eu, desse instrumento que vai além do eu, que toca a alma e os corpos sutis que fazem o nosso ser. Na busca dessa afinação, que eu não me distraia com os ruídos que acontecem fora, para que ao meu tempo, à minha forma e a partir do meu olhar, eu aprenda que esse instrumento de algumas cordas é infinito e muito maior do que eu posso imaginar. Que ao meu tempo e à minha forma, à medida que eu afino o instrumento que sou, eu faça de mim várias e várias canções. Ouça O Mundo Incrível, 7 da manhã e 7 da noite no horário de Brasília, na Rádio Inverso. Em 20 segundos, a interatividade volta no WhatsApp e no e-mail aqui. Você ouve Mensagens que Chegam pela Manhã, 2 horas
de encontro pelo rádio. Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. Você ouve Rádio Inverso. Filosofia, provocações, consciência. Acesse www.radioinverso.com ou baixe os aplicativos para Android e iOS gratuitamente. Rádio Inverso, o tempo todo, para o mundo inteiro. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Voltando pro WhatsApp, então, quero agradecer o alô do Júnior de São Paulo, que deseja bom dia aqui para você também, meu amigo. Tudo de bom, obrigado pela sua mensagem aqui, tá? Nessa proposta de mudança da rádio, pensando em um programa sábado à noite, onde as pessoas estão mais relaxadas no sofá, tomando uma cerveja ou um vinho, amigo. Gerson, sempre na correria, como tantos outros, amadurece a ideia. É o Chicão que mandou aqui a mensagem. Enfim, acho que sugerindo de repente um conteúdo. Olha, o Chicão, eu tô pensando sim em muitos conteúdos para rádio. É que eu vou fazendo isso com calma, porque a intenção é trazer conteúdos realmente que valham a pena e outra coisa, que eu também possa assumir e produzi-los. Além do mais, existe um fator limitador aqui para mim, que é o seguinte. Eu estava até falando com o Antônio sobre isso nessa semana, quando a gente foi tomar um café. Eu quero cada vez menos Rádio Flávio e cada vez mais Rádio Inverso, né? Então, eu não quero assumir outros conteúdos para eu fazer aqui na rádio, porque eu já estou demais aqui na rádio. Demais eu estou dizendo muitas vezes, com muitas inserções, né? Eu comentava com o Antônio que eu até penso, talvez esse ano agora, em diminuir as reprises do Mensagens. Mas para isso eu preciso de conteúdos que substituam o Mensagens dentro dessa proposta da Rádio Inverso. Não esse horário ao vivo aqui, mas talvez uma ou outra reprise. E pulverizar o Mensagens como eu faço com o Antônio no Mundo Incrível. Pílulas na rádio. Às vezes eu acho que é uma overdose de mensagens, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, tal. No começo isso foi pensado porque quando eu fiz a rádio e comecei só eu, né, sozinho, tal, não tinha outro conteúdo, então vamos colocar mais. Agora, eu acho que à medida que conteúdos legais foram pintando, vamos colocar, mas a história é o seguinte: isso tem que ter a ver com essa proposta minha aqui, que é realmente uma proposta difícil de classificar, né? Então às vezes as pessoas me sugerem assim: olha, fulano, por que você não fala? Ou então mesmo pessoas que se oferecem com toda boa vontade, com todo carinho e tal, mas que não estão dentro dessa proposta. Essa aqui não é uma rádio mística para ficar falando linguagens místicas, essa aqui não é uma rádio religiosa, isso aqui é uma rádio de festas. Então, se tiver alguma coisa ligada a bons pensamentos, pela comunicação, pela literatura, pela poesia, pelo cinema, como cinemação, né? Maravilha. É isso que eu estou tentando construir aqui na rádio. Então, eu estou indo com calma. À medida que os conteúdos aparecerem, que as ideias vierem, a gente vai incluindo aqui, tá bom? Obrigado, meu querido. Tudo de bom, Chicão? Mais gente aqui no nosso 51992461960. Flávio, tô quietinho aqui, mas sempre na escuta. Mesmo antes da sua campanha do silêncio de 2 minutos, eu já estava praticando 10, 20, 30 minutos. É muito barulho. Parei até de utilizar o som do carro durante minhas curtas viagens. É impressionante a quantidade de pássaros que consigo escutar, mesmo com o ouvido fechado. Coisas do silêncio. Abraços. É o nosso querido Sidney que nos escreve aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado, meu querido Sidney. Um abraço para você, nos ouve no Paraguai. Essa proposta que eu tenho insistido aqui é muito simples, né? Que a gente pare 2 minutos no nosso dia e fique quieto. Só isso. Aliás, é muito interessante, Sidney, que essa proposta é uma proposta simples, né? Eu vejo tanta gente propondo assim uma série de rituais e dificuldades, tal, e um monte de gente seguindo. Eu só estou propondo assim: fique quieto 2 minutos. Aí isso vai gerando tanta coisa. Por exemplo, deixa eu compartilhar contigo um comentário que veio no meu blog do Marcos. Tá lá no videozinho que eu postei no meu blog, na campanha 2 Minutos de Silêncio. E o Marcos comentou o seguinte a partir dessa minha proposta: Flávio, tudo bem? Eu gosto muito dos seus comentários, me identifico com a maioria, mas algumas sugestões soam surreais. Ao menos para mim.
pois são comportamentos que não estamos acostumados e sequer o praticamos em algum momento da nossa vida. Com base nisso eu te pergunto, você consegue ser e fazer tudo que você diz? E eu respondi para ele assim: o meu amigo, eu não falo sobre fazer ou não fazer. Não é essa a minha proposta. Eu falo sobre ser. E o que eu digo é o que eu sou. O que eu sou é o que eu digo, né? Então, uma coisa tão simples como essa pode gerar em alguém o sentimento que eu estou propondo uma utopia. Ficar quieto. Esse é o nosso natural. O silêncio é o natural. Tudo nasce a partir do vazio, do nada e do silêncio. Antes que houvesse o que quer que haja, antecedendo a isso era o silêncio, era o vazio. Antes que uma música aconteça, é preciso que haja silêncio. Antes que um texto seja escrito, é preciso que a folha esteja vazia. Antes que um quadro seja pintado, a tela tem que estar em branco. Por que a gente se assusta tanto com isso, né? E outra coisa, isso que você falou é legal. Olha, eu deixei de ouvir o som no carro. É legal ouvir o som de vez em quando, mas se você se permitir de vez em quando não ouvir rádio no carro ou em qualquer lugar, não ligar a televisão, faça jejuns disso, né? Você vai perceber como a sua perspectiva muda de percepção da vida, porque ela nasce agora do silêncio. Você entende? Se você quiser perceber os cenários, os movimentos da sua vida a partir dos ruídos, dos barulhos, das visões já sugeridas, dos sons já pré-configurados, você não vai ter liberdade para enxergar aquilo conforme se aplica em sua interioridade. A sua interioridade é silêncio, mas a gente vai incutindo ela com tanto ruído que tudo que nós tentamos interpretar para o lado de fora vem intoxicado dessa condição interior, que é uma pré-configuração mental. Então eu me permito o silêncio e a partir do silêncio eu passo a enxergar as minhas questões, a minha vida, os meus cenários, mas partindo desse vazio, partindo desse branco, partindo desse silêncio, eu terei mais condições a partir de então de entender. Que bom que você está conseguindo sem o sentimento de que ficar quieto 2 minutos no seu dia é uma utopia. Valeu, Sidney. Flávio e Versos. Ontem uma amiga postou a música Carpinteiro do Universo do Raul e eu dormi refletindo sobre tudo isso que você disse agora. Somos maquetes do universo e construtores desse universo que somos. Toca, Raul! Neia de Catanduva. Neia, eu não me lembro de como é essa música do Raul. Eu acho que ela nem está na programação aqui. Como é que chama? Deixa eu ver. Cadê aqui? Carpinteiro do Universo. Carpinteiro. Deixa eu ver se eu acho essa música aqui. Vamos ouvir daqui a pouco. Vou baixar aqui enquanto eu falo pra gente ouvir. Mas valeu pela dica, tá? Eu gosto quando de repente a gente encontra algumas coisas que tem a ver com assuntos que nós estamos tocando aqui. Mais gente no 51992469960. Flávio, bom dia. Realmente você nunca saberá o alcance que tem as suas palavras, mas uma coisa é certa, depois de te ouvir, a nossa mente desperta e nunca mais vai ser a mesma, assim como cada micro que nos cerca. Acredite, a modificação é positiva, você nos faz buscar o nosso interior e expandir as mentes, o nosso olhar e a percepção. As suas sementes mudaram ou mudarão muito nossa vida, nos dá leveza, clareza, só tenho a agradecer. Abraço carinhoso, Irene. Minha querida Irene, tudo de bom. Obrigado, Irene, pelas suas palavras, mas você sabe que eu vou repetir o que eu disse ontem em relação a isso. Depende de quem ouve, né? Eu tô falando aqui, eu tô compartilhando. E tem gente que ouve, como o nosso amigo que eu li agora há pouco, dizendo, olha, isso é utópico, isso é impossível. Tem gente que ouve, como você, e diz, não, isso fez sentido, né? É muito mais quem ouve do que quem fala. Eu posso estar aqui todos os dias falando e você pode estar todos os dias aí ouvindo. E tudo que eu falo todos os dias, para você que me ouve todos os dias, toca em você como todas as vezes. Até que algo em você muda. E então algo que eu digo todos os dias ganha outro sentido para você. Foi você. Sabe um livro que você relê e percebe 1 milhão de outras coisas naquele livro que você já tinha lido outras vezes? Não é que o livro mudou, as letrinhas continuam iguais, as palavras são as mesmas, mas o seu ponto de observação em relação a ele mudou.
você está em movimento. Então, o livro passa a fazer um sentido que antes não fazia. Você entende? Então, depende de onde a gente está. Isso me dá até a liberdade e a leveza para eu me comunicar aqui, sabendo justamente disso, assim. É quem me ouve, né? É isso que vai fazer a diferença. A diferença é você, não sou eu. Um beijo, Irene. Obrigado. Mais uma questão aqui do nosso WhatsApp. Flávio, bom dia. Você já leu o livro chamado Admirável Mundo Novo? Acabei de ler ontem, é um ótimo livro. Ele tem a história de uma cidade totalmente condicionada pelo sistema, conhecida como os civilizados. Do outro lado do muro dessa cidade tem um povo chamado de não civilizados, os selvagens. Eles são povos simples, que vivem suas vidas, crenças na simplicidade. Me lembrei de você quando você disse que somos selvagens. Recomendo, é um ótimo livro. É o Jonathan, e ele diz, é a primeira vez que eu participo pelo WhatsApp 19, acho que é interior de São Paulo, o código 19, né? Jonathan, valeu, meu querido. Esse livro, provavelmente, que você está se referindo é o do Aldous Huxley. Li sim, O Admirável Mundo Novo, é um clássico, e é um livro que fala muito sobre isso, né? No caso do Admirável Mundo Novo, o condicionamento a partir da tecnologia. É criado uma série de castas, são criadas castas de pessoas melhores e piores naquela sociedade, que se movimenta em torno disso. É um livro antigo, década de 30, se não me engano, ou de 40, não me lembro agora, mas eu acho muito atual, né? Muito positivo. São dois livros dentro dessa proposta. Um eu falei ontem, apesar desse ser de uma perspectiva mais política, que é o 1984, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que também vale muito a pena. Obrigado pela sua dica, ó, tô vendo aqui, foi publicado em 1932 o livro, mas continua atual. Tudo de bom. Vamos ouvir o Raul aqui, que a Neia sugeriu, a música Carpinteiro do Universo? Eu vou ouvir contigo, eu não conheço a letra dessa música, mas deve ser legal. E a gente volta já com mais interatividade aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Pois é, Carpinteiro do Universo eu sou. Isso me lembrou aquilo que a gente está falando agora, sobre cada um de nós ser um preguinho, né, uma pecinha para essa construção maior que é a vida, que é o universo, que a gente não sabe nem o que é, mas que de alguma maneira está intrinsecamente ligado às nossas escolhas, aos nossos caminhos e aos nossos significados. Enquanto eu ouvia o Raul Seixas, eu me lembrei de um texto do Rubem Alves, muito legal, essa coisa de carpinteiro do universo, né, do que a gente está fazendo e tal, que é o texto do Jardim do Jardineiro, que diz assim, olha, o que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. O que é um jardineiro? É uma pessoa cujos sonhos estão cheios de jardins. O que faz uns jardins são os sonhos do jardineiro. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Gerson, da Alemanha, bom dia a todos, deixo aqui meu desejo de bom fim de semana, meu querido, muito obrigado, bom fim de semana para você também, obrigado por todas as suas contribuições aqui no programa durante a semana e hoje também, tá? Fique bem. Mais gente aqui, vamos lá, 51992461960. Minha obra, que sou, está em andamento. Com a tua reflexão, eu percebi que devo ser menos ansioso em completá-la. Olhos no agora, colocar dedicação em cada tijolo assentado, curtir cada parede levantada, valorizar todo prego bem fincado. A recompensa está no ato de construir, se prestarmos atenção. Talvez nunca terminemos essa obra, mas suamos com alegria nesse canteiro de obras. Legal, obrigado, meu querido amigo, o Anderson, né, que manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. E dedique-se à construção cotidiana da obra que é, né? Talvez hoje seja dia só de colocar um prego ou de acertar um prego que foi mal colocado. Reponha o prego, remartele o prego, tranquilo. Já é um movimento em prol da construção maior da obra que é, né? E sigamos felizes por isso. Uma mensagem de um amigo aqui, deixa eu achar o nome dele. É o Adriano, o Adriano de Blumenau. Ele diz assim, bom dia, estou fora da Matrix. Bom dia, Adriano. Adriano, quanto mais a gente pensa que está fora da Matrix, mais dentro a gente está. A Matrix não é um lugar,
Eu falei muito sobre isso ontem. Eu tô dentro ou tô fora. A Matrix não é uma informação. Eu sei disso ou não sei. A Matrix é uma condição mental. E a gente se aprisiona nela quando em nossa mente nós nos esquecemos que é um processo de revisão diária, de significados cotidianos, de questionamentos individuais, pessoais, constantes. Quando eu afirmo estou fora, eu me esqueço disso. Portanto, nessa afirmação eu confesso que estou dentro. Então repense nessa ambição, né? Estou fora da Matrix. Não, a gente pode se colocar um pouco fora. É aquela coisa das caixas, né? Abra as janelas e coloque-se em caixas com vista para o mar. Já é um grande movimento. Mas, Adriano, todos nós, sem exceção, temos os nossos condicionamentos, todos nós. Isso não necessariamente é algo ruim. Condicionamentos até instintivos, né? Condicionamentos culturais, condicionamentos familiares. A questão é, quais são esses condicionamentos? Quanto mais atento eu estiver a isso, mais condições terei de trabalhar esses condicionamentos, ou diminuí-los ou extingui-los. Mas é preciso enxergá-los e reconhecê-los, tá bom? Um abraço, Adriano. Aqui no nosso WhatsApp, eu não vou mandar áudio, mas quero dizer que estou ligadinho, caladinho aqui com você. Boa sexta-feira, nosso querido Tássio Lima, de Valença, na Bahia. Obrigado, Tássio. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela sua presença, especialmente essa semana, com muitos áudios aqui na rádio. Muito obrigado, meu querido. Tudo de bom. Ainda no nosso 51992461960, para desejar bom dia a todos. Aproveito para lembrar da citação de Isaac Newton: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Por isso eu estou também na fila dos que esperam pelo seu oceano particular em forma de livro, 2 vidas. Fique bem. Alexandra, de Uberlândia. Obrigado, Alexandra. Aliás, você vê, Alexandra, os grandes considerados, né, os grandes pensadores, os grandes gênios da humanidade, Isaac Newton é um desses, né? São absolutamente conscientes da sua insignificância. Porque quanto mais eu avanço na viagem do saber, seja lá qual for esse saber, mais exposto eu estarei aos meus limites, porque o saber não tem limites. Quando eu digo qualquer saber, eu estou incluindo qualquer um mesmo. Eu já falei aqui na rádio algumas vezes assim: você pode saber tudo sobre receita de bolo, mas eu posso inventar um bolo que você nunca pensou. Então você já não sabe mais tudo sobre receita de bolo. O conhecimento é infinito. A sabedoria é infinita. É mais do que um oceano, porque o oceano tem fim na sua profundidade. É uma profundidade inesgotável, que talvez tenha na sua melhor metáfora os limites do universo, que não tem limites. Quanto mais a ciência avança, mais descobre que é maior. Mais galáxias, mais estrelas, universos. Temos apenas uma dimensão ou temos outras dimensões, a coisa vai se multiplicando que a gente não consegue nem conceber mentalmente isso. Da mesma maneira é a sabedoria. Então, se você se dedica a ser sábia, ou enxergar a vida, conhecer mais, você estará exposta aos teus limites, porque quanto mais você conhecerá, mais percepção você vai ter de que não conhece, de que falta muito ainda. Eu vinculo diretamente a humildade à sabedoria, né? O sentimento de presunção de quem sabe, de quem acha que chegou lá, de quem acha que já conhece, só expõe o teu tamanho minúsculo, né? Aqueles caras, por exemplo, que são vaidosos porque têm não sei quantos diplomas. Aliás, isso é um negócio que me inquieta. Aquelas pessoas que precisam colocar no nome os títulos. Meu nome é Dr. Flávio. Meu nome é Dr. PhD fulano, não sei o quê. Eu até entendo isso quando se trata de mundo corporativo. E aí, porque é por aí que vai se medir, né? Quem são as pessoas, infelizmente. Mas fulano de tal vai lá, sou o CEO, PhD, tudo bem. Agora, eu te confesso que eu não entendo. Eu até entendo, até sei por quê, mas não concordo quando isso se coloca em quem se propõe a falar sobre a vida. E necessariamente quem vai falar sobre a vida, na minha opinião, deve necessariamente ter um conteúdo, uma percepção, um olhar subversivo. E aí, parafraseando o Krishnamurti, né?
Todos que tentam se adaptar ao mundo doente expõem a própria doença. O subversivo não no sentido de ser do contra, mas no sentido de identificar que os fluxos que nós seguimos muitas vezes são fluxos de distração. E eu subverto essa ordem colocando aquilo que talvez não seja vigente, o inverso, em relação ao pensamento de massa. Então, quando o cara tenta se adequar demais, e aí usa esses recursos corporativos, necessariamente o cara vai fazer a palestra dizendo: eu sou terapeuta, não sei o que, master, coach, tal. Para mim, o desqualifica. Eu te confesso que eu não tenho nenhum interesse, você pode dizer acertadamente até, talvez você tenha até razão, em dizer assim: Flávio, você é preconceituoso, você deveria diminuir o seu firewall em relação a isso e se expor, porque tem muita coisa boa. E eu vou dizer: Alexandra, talvez você tenha razão mesmo, mas eu estou assumindo aqui um limite meu. Eu não tenho nenhum interesse para ouvir nada de pessoas que se colocam já assim: sou PhD, palestrante, coach, spiritual coach. Não dá. Deixa eu deixar claro aqui, não estou falando nada contra coach, nada contra palestrante, nada contra terapeuta, é claro que não. Cada um é uma fresta. São jeitos de ver. O nosso querido Antônio Pereira, que faz o Mundo Incrível aqui na rádio, é coach. E eu sugiro que busque um trabalho de coach, que busque o Antônio Pereira, é um cara super do bem. Silvia Cavalaro, que nos ouve aqui, também faz um trabalho muito legal de coach. Tem muitos coaches legais, claro que tem. Então não estou falando disso, tá? Eu estou falando da necessidade de ter que ficar usando isso como credencial, porque o que eu digo não basta. O que eu falo, não, infelizmente é assim que as pessoas querem, é assim que o mercado quer. Bom, então fique no teu mercado, né? Eu acho isso muito pequeno, sabe? Muito arrogante até. Então, a consciência da nossa pequenez, a consciência do nosso não saber, nos coloca em posição de humildade fundamental, né? Para enxergar e para saber um pouco mais. Senão eu me esbarro, eu me acuo, eu me encurralo nos meus próprios limites. Os meus limites serão aqueles que eu confesso, que eu assumo para mim. Os meus limites serão: sou terapeuta, coach, master, spiritual, reikiano e tal. Esse é o meu limite. Esse é o meu limite. Tudo que se projeta na direção dessas frestas, e todas são frestas, todas têm coisas legais, né? Mas enfim, o meu apego a isso, a minha fixação nisso, o meu credenciamento a partir disso, me vincula aos limites que isso tem. E tem, porque tudo tem. Entende? Então, nesse caso, me diminui. Não no sentido bonito da palavra diminuição. Eu diminuo para perceber. Mas no sentido inverso. Eu diminuo aquilo que em mim poderia ser um pouquinho maior. Obrigado, Alexandra. Fique bem. Em relação ao livro, o livro vai ficar pronto em meados de janeiro, por volta do dia 10, mas a pré-venda com desconto, com dedicatória, tal, está disponível ali no www.lojadoflaviosiqueira.com. Uma mensagem de WhatsApp aqui. Na hora do almoço eu sempre descanso, deito, cochilo, mas ontem eu fiquei ouvindo uma colega de trabalho falar das suas dores, ou melhor, a dor de perder uma filha num acidente. Eu fico sem saber o que dizer, eu ouço apenas, mas eu queria tanto saber dizer algo, Flávio. Manda o livro Éden e me fala alguma coisa. Ela faz uma pergunta: por que Deus levou? Eu que sempre cuidei de tantas crianças, a minha menina foi embora. A filha ia casar e morreu meses antes. Uau, que dor, né? É a Zenaide que nos manda aqui. Zenaide, vou te mandar o Éden, tá? Eu acho que o Éden vai falar muito, porque ele trata desse tema, né? Um pai que está na iminência de perder um filho. E muitas questões são levantadas nesse livro, inclusive essa aqui, que é a sua amiga, que é natural, né? Tá levantando, a maioria das pessoas fazem isso, é tratar essa questão como uma questão moral. A maioria das pessoas fazem isso, não é justo, não é certo. Outro dia eu ouvi a palestra de um homem espírita, falando sobre ciência e religião. E ele falou muita coisa legal, mas algumas coisas me inquietou, me chamou a atenção. Uma delas foi essa, assim. Ele dizia assim: se eu descobrir pela ciência que não há reencarnação,
eu deixo a minha fé e deixo de acreditar em Deus. E isso me iluminou, e é um pensamento que eu tenho muito em relação ao espiritismo. Eu acho o espiritismo uma crença muito moralista, muito moral, é muito calçada na moralidade. É a caridade que vai te credenciar para uma situação melhor, é o que você faz de bom e de mal que vai te credenciar numa próxima vida, para uma vida melhor ou pior. Só que a moralidade é um conceito muito pequenininho. A moralidade é muito discutível. A ética, o que é justo, o que é certo e o que é errado, isso muda de acordo com o tempo. E se eu tentar encurralar, prender, enjaular, engaiolar Deus, ou chame lá como quiser, conforme os nossos conceitos morais aqui, eu estou diminuindo demais o incognoscível. Eu estou tentando pegar o oceano inteiro e colocar o oceano inteiro dentro de uma garrafinha, porque a garrafinha cabe na minha mão. Só que a garrafinha pode expressar o oceano, mas o oceano não é contido na garrafinha. Assim como, vamos falar, Deus nos contém na minha lei moral e na minha percepção de justiça, de causa e efeito. Portanto, olhar para uma situação como essa dizendo, mas eu sou justo, logo não posso, relativiza todos os outros justos que passam por isso. Justos dentro do nosso conceito e injustos que não passam, evidenciando que há uma peça que não se encaixa nessa lógica moralista. Você entende? A tal lei da causa e efeito é muito fácil de perceber nas nossas relações imediatas. Eu planto algo e colho aquilo. Óbvio, mas isso está no meu plano próximo aqui, eu estou vendo. Mas aumente um pouco a sua perspectiva de olhar, tente enxergar a vida com mais amplitude, você vai ver que essa lógica moral, essa lógica de causa e efeito não se encaixa. E então eu vou ter que explicar isso com uma coisa metafísica. Eu vou dizer, não, mas é porque eu não vejo. Mas é porque na outra vida, a menina que morreu, a filha da fulana foi uma pessoa que matou não sei quem, ou que tá... Enfim, e aí você vai se satisfazer com isso? Eu não me satisfaço com essas respostas assim, né? Como eu digo, essa tentativa de resposta vai desencadear bilhões de outras perguntas. Uma delas, por exemplo, você pode dizer, bom, isso representa então um conceito de justiça? Está pagando por algo que ela plantou na vida anterior? Está explicado para mim? Aí vem uma vozinha e diz assim, mas vem cá, ela está pagando por algo que ela não lembra. Ela está pagando por algo que individualmente ela não fez, já que o ego era de outra. Então, se isso é um conceito de justiça, não é tão justo assim. E eu vou ter que explicar, arrumar outra explicação. Isso vai sempre. Então, minha querida, eu prefiro não me aventurar em tentativas de explicação de por que uma pessoa morre jovem e outra não, a não ser me lembrar de que a vida é assim, né? Pessoas morrem crianças, pessoas morrem idosas, pessoas boas sofrem, pessoas más não sofrem. A vida é feita desses contrastes. E nos contrastes eu posso enxergar e posso projetar muitos significados. Se não tento contê-los dentro de uma explicação moral, objetiva, definitiva, moralista, em relação a algo que é muito mais amplo e que não cabe nessa caixinha. Eu discuto isso com mais amplitude no Éden, vou enviar para você, tá? Para que a gente pare de ver essa coisa como justiça e injustiça, foi certo, foi errado. É muito difícil viver assim. O que eu ia dizer em relação ao livro? Tá, vou mandar para você depois, pelo e-mail, é mais fácil. Aqui pelo WhatsApp acho que é um pouquinho mais difícil de mandar, se bem que eu vou tentar e mando para você, depois compartilho com ela. Outra coisa que eu ia dizer, num caso como esse, você fala, o que eu falo? Não precisa falar nada, tá? Só fica perto. Quando a gente está sentindo uma dor muito forte, uma perplexidade, uma indignação dentro da vida, uma perda inominável como essa, não é uma resposta, não é uma explicação cartesiana, olha porque o dia, não, só fica perto, né? Só seja solidária, só seja presente, só se vincule à dor dela, esteja perto. Às vezes a melhor coisa que a gente tem a dizer é não dizer nada. Sabe, quem está sofrendo muito, quem está vivendo as dores dessa perda, não quer ouvir uma explicaçãozinha lógica, só esteja presente, só esteja perto, eu acredito que seja suficiente. Manda um beijo para ela, tá bom? E para você também. Deixa eu agradecer a Lua, que mandou algumas mensagens aqui no meu WhatsApp. Ela comenta sobre a música do Raul Seixas, Carpinteiro do Universo, é linda. Eu lembro dos primeiros pulsares em sonhos, acampamentos, violas e fogueiras cantando e plantando sonhos com essa música. Obrigado, Lua. Um beijo pra você, tá bom?
Depois eu vou ler tudo aqui com calma, tal, mas eu já te agradeço antecipadamente. Obrigado, Carla, também de Recife, que passa para desejar a todos uma ótima semana, um fim de semana. Beijo para todo mundo. Diz que também gostou de ouvir o Raul Seixas aqui na nossa programação. Muito obrigado. Flávio, meus últimos 2 dias foram preenchidos pela dor da perda do meu pai. Saber que não ouvirei sua voz mais é o que me faz chorar. Um abraço com todo o carinho que tenho por você. Eu estou um pouco perdida por conta disso. Enfim. Será que é coincidência? Meu pai não era ligado em músicas, mas Raul foi o único que eu ouvi ele cantando. A gente tocou Raul, é o terceiro comentário do Raul, né? É a Valentina. Valentina, fique bem, tá? Eu acho que o que eu acabei de falar para nossa amiga aqui vale pro teu caso também, apesar de serem situações diferentes, mas é que ao invés da indignação, da tentativa de ficar encontrando respostas, que em você sobrepõe a gratidão pelo tempo que vocês conviveram, pelo privilégio de ter sido filha dele, pelos momentos legais que vocês tiveram, né? E o luto tem o seu lugar. Você vai continuar sofrendo por um tempo, claro que sim, mas eu acredito que o luto tem prazo de validade, né? E cabe a nós deixar que esse prazo chegue. Às vezes a gente tenta substituir o luto com outros sentimentos, e o luto vai ficar sempre lá assombrando, porque ele precisa de um prazo para ser cumprido. Quando esse prazo extingue, Valentina, o que vem é a gratidão. Fica a cicatriz, fica a saudade, mas ela não é maior do que a gratidão, né? Eu acho que nessa construção que nós somos, as pessoas que nós convivemos durante a vida também são importantes preguinhos, tijolinhos, movimentos nessa edificação. Isso tudo é muito lindo. Quem sabe um dia a gente se reencontre, quem sabe um dia a gente volte a ser a mesma coisa. Eu acho que nós estamos tão mais ligados do que os nossos corpos sugerem, né? Até, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Você sabe que eu me lembrei de você ontem? É engraçado isso, aliás, tem acontecido. Ontem mesmo eu comentei com alguns participantes aqui que já não participavam há algum tempo, que eu lembrei e eles participaram. Foi contigo também. A Valentina é uma pessoa muito querida que me ajudou muito, que organizou um encontro em Brasília. E fazia tempo que eu não a via aqui e tal. E me lembrei, falei, poxa, a Valentina, né? Então, isso quer dizer o seguinte: há conexões entre todos nós aqui, entre todos nós. O fato de você, Valentina, e você aí também, que está me ouvindo, onde quer que esteja, estar aqui, indica que nós temos, de um jeito ou de outro, alguma conexão, né? É que a gente é tão entupido, a gente é tão distraído, que a gente não percebe. Mas de vez em quando a gente se aquieta aqui ou ali e identifica um desses sintomas, um desses sinais, um desses indicativos de conexão. E aí você se lembra, fulano, fulana, tal. O que eu estou dizendo com isso é que, por exemplo, a Valentina, né? A Valentina, eu tive um rápido encontro lá, na muvuca do Encontro Brasília, então nunca parei para conversar com a Valentina, a gente estava lá naquele movimento e tal, mas me ouve aqui na rádio e tal. Aliás, a Valentina eu conheci no encontro em BH, né, Valentina? Você foi com uma amiga lá no encontro de BH e tal. Mas a conexão continua, né? Ela não precisa da mídia física, da mídia corpo, para existir. Quem me ouve agora, você, por exemplo, que está me ouvindo, você não concorda? Não te veio já em alguns momentos assim, poxa vida, fulano, fulana, e alguma manifestação do universo indica que essa conexão se estabeleceu de fato? Como essa agora, eu lembrei da Valentina e depois de muito tempo ela mandou uma mensagem, né? O que eu quero dizer com isso é que a perda do corpo, a desconexão física, na minha opinião, não representa uma desconexão definitiva. Não representa. Então, seja lá como você quiser ver isso, explicar isso, e aí eu acho que toda explicação é só uma metáfora. Toda explicação é só uma perspectiva de quem vê e nunca é totalmente abrangente ou definitiva em relação a esse fenômeno. A gente vai explicando com os nossos símbolos. É aquilo que eu digo naquele vídeo, você não vai para o céu nem para o inferno. A gente vai dando os nossos símbolos, então a gente vai assim, assado. Maravilha, talvez tenha a ver com isso mesmo. Mas independentemente dos símbolos, eu acho que nós temos elementos aqui no nosso cotidiano para entender que essa conexão supera.
a questão física, né? Então, se temporariamente, e o tempo é relativo, e o tempo é só uma mídia, nós nos desconectamos fisicamente, isso não acontece existencialmente falando. Portanto, diante dessa condição, cumpra o seu prazo de luto, mas depois substitua com a gratidão de saber que nada termina, e a gratidão de saber, de pensar no tempo que vocês estiveram juntos. Tá bom, Valentina? Eu volto daqui a pouco com as últimas mensagens de hoje aqui no WhatsApp, no 51992461960. Ou pelo menos você pode ouvir todos os programas que foram ao ar durante a semana, todas as mensagens, né? Eles voltam nos horários de reprise, às 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Esse programa aqui, que nós estamos fazendo agora, e todos os outros que foram desde segunda-feira, voltarão. É uma chance, né, para você recuperar um ou outro, para você ouvir, para você indicar para alguém. De repente você baixa o aplicativo da rádio, que é gratuito para iOS, para Android, ouve pelo Taneim, ou obviamente pelo site radioinverso.com, e tem essa companhia, né, da rádio, do Mensagens, enfim, no fim de semana, repito, que volta então nos horários de sempre, todos os que foram ao ar durante a semana. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia a todo mundo que acompanha a rádio. Meu nome é Alexandre, eu tenho 21 anos e eu gostaria de compartilhar uma experiência com vocês que mudou bastante a minha vida e que, inclusive, me fez conhecer a rádio e o trabalho do Flávio e tudo mais. Que foi quando eu estava na minha adolescência. Era muito revoltado com a religião e tudo mais, que cerca essas reflexões aí sobre Deus e tal. Porque naquela época, pra mim, parecia que a vida não tava indo pra frente, não, sabe, tava pesando, não tava valendo a pena ser uma boa pessoa. Não tava dando certo. Parecia que eu tava plantando uma fruta e colhendo cimento, sabe? Tava pesado. Então, sobre as reflexões diárias que a gente faz, eu acabei ficando com a seguinte questão em mente. Quem criou esse tal de Deus? Eu precisava saber quem tinha criado. Eu precisava falar para essa entidade que criou Deus que tinha alguma coisa errada. A relação entre eu e Deus não estava certo, estava ruim, tinha que melhorar. Não estava fluindo. E eu fiquei com essa questão em mente. Algum tempo depois, uns anos depois, eu estava andando na rua e eu me deparei com uma menininha de uns 3, 4 anos com o seu pai. Ela estava comendo uma bolacha, estava quase acabando. E ela demonstrou pro pai dela que não queria mais, que estava satisfeita. Aí o pai dela olhou para a bolacha que estava quase terminando e apontou para o céu. E no mesmo instante a menininha mudou de postura. Ela ficou completamente feliz e falou assim: eu vou comer tudo, porque papai do céu tá olhando. E naquele momento a minha cabeça explodiu. E naquele momento o que eu vi foi que a menina estava criando o seu próprio Deus. E que eu tinha criado o meu próprio Deus do mesmo jeito que ela estava fazendo. Que toda a minha realidade tinha sido influenciada e arquitetada com esse pensamento que eu criei a partir da informação do que os meus pais me ensinaram com a maior boa intenção, mas que eu não tinha como é que eu posso dizer, eu não tinha raciocínio para entender se era verdade ou não, porque quando criança teu cérebro não tem limite, você pensa o que você quiser e aquilo é a realidade. Então naquele momento foi assim o decisivo. Eu não acreditava em Deus, só que eu era aquele que não acreditava, mas tinha medo, sabe? Tinha medo de ir pro inferno. E depois disso, pra mim, independente se eu vou acreditar nisso no futuro ou não, se é verdade ou não, o que aconteceu ali foi que eu enxerguei eu criando o meu próprio Deus. E larguei aquela caixa. A partir disso, eu consegui mudar toda a minha visão da realidade. Eu continuei vendo a realidade da mesma maneira, mas de uma perspectiva diferente. De uma perspectiva onde uma pessoa não vai para o céu e nem a outra vai para o inferno. De uma perspectiva onde tudo que tu construiu está interligado com esse teu pensamento sobre a religião. Sabe? Parece que o pensamento da religião, mesmo nos assuntos que não é de Deus,
interferem e te fazem ver a vida de uma maneira diferente. E a partir do momento que tu enxerga isso e que tu deixa de acreditar, desconstrói esse pensamento, tu deixa a tua mente muito mais livre para ver a realidade ao teu redor. E isso pra mim foi uma das coisas mais importantes pra mim. Hoje em dia é muito mais fácil mudar, é muito mais fácil enxergar sem essa caixa. E eu acho que foi algo que depois disso me levou a te conhecer e eu comecei a te acompanhar e a raciocinar melhor. Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção e tenham uma boa semana. Meu amigo, muito obrigado, tudo de bom. Tava um pouco baixo, né, o áudio dele, mas eu acho que deu pra entender essa angústia, essa busca que é recorrente entre muita gente que me ouve aqui, mas não só, né, entre muita gente, aliás, eu acho que talvez isso resuma os dilemas da humanidade. Se você for olhar historicamente a razão das guerras, das tragédias, dos conflitos humanos, históricos, individuais, sociais, o que movimenta filosofias, poesias e religiões, é essa questão Deus, né? E quanto mais a gente se aproxima dela, num texto meu do Menino que Anseia pelo Céu, chamado A Pele de Julieta, diz, entre outras coisas, que quanto mais a gente se aproxima do que quer que seja, inclusive Deus, aquilo se relativiza. Porque quando a gente se aproxima de Deus, e eu estou falando dessa criação nossa, né, que Nietzsche matou, Deus está morto. Aliás, eu estava tentando me lembrar uma frase linda do Nietzsche. Enquanto eu falo aqui, eu vou tentar encontrar, porque eu não me lembro ela claramente, mas que fala justamente parte dessa história de Deus estar morto e da liberdade. Eu acho que eu achei aqui, hein? Deixa eu ver se é isso aqui. Deus está morto, permanece morto, nós o matamos. E como nos consolamos, os assassinos dentre todos os assassinos. O mais sagrado e poderoso que o mundo até aqui possuía sangrou sob nossas facas. Quem é capaz de limpar esse sangue de nós? Não, mas não é o trecho que eu queria. Bom, depois se eu encontrar eu publico depois no Facebook. Mas a questão é o seguinte, voltando aqui. As pessoas se ofendem tanto quando a gente fala isso, né? E nos qualificam ou desqualificam. Seu ateu! Porque nós estamos sempre falando sobre nós. Eu costumo dizer aqui, quando a gente fala sobre Deus, nós estamos falando sobre nós. Sem exceção. Toda confissão de Deus é uma confissão de nós. Tudo que eu falo sobre Deus, tudo que eu aponto, tudo que eu desenho, tudo que eu defino sobretudo sobre Deus é uma autodefinição. Seja em relação ao que eu vejo em mim, o que eu não vejo em mim, ou o que eu gostaria de ter ou de ser. Uma projeção de alguma maneira. Quando eu falo isso, eu não estou aqui tentando fazer nenhum exercício de negação. Não existe Deus, não. É outra confusão, né? Eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Eu acredito em absolutos. Sem absoluto não existiria a ciência. Nós não existiríamos, não tentaríamos todos os dias encontrar sentido no nosso cotidiano. A gente parte de uma percepção, ou seja, de um anseio ou de uma sensação de ordem que nos aponta em direção a um absoluto. Portanto, eu creio em Deus, mas eu não sei o que é Deus. Eu só sei que Deus não é o que a religião fala, né? Como você disse, a menininha, a partir da atitude do pai, estava criando o Deus dela. E o Deus da religião, o Deus da sociedade, o Deus absoluto que nós criamos é um Deus que controla. As pessoas às vezes me dizem, me param falando, você fala essas coisas da religião, mas a religião tem que continuar, porque sem ela não haveria freio, não haveria limite ético, não haveria encaminhamento moral. E eu digo, olha, isso tudo pode ser promovido pela consciência e não pelo medo que a religião impõe a partir da criação que chamam de Deus, feito à nossa imagem e semelhança. Mais uma vez eu já disse aqui que cada vez mais o meu movimento em direção a isso que eu sinto e chamo de Deus só é possível dentro da minha percepção quando eu me movimento na tua direção e na direção da vida toda. E aí eu volto para aquilo que eu falava sobre as conexões, né? Somos conectados, isso deve indicar alguma coisa.
Quem sabe a somatória dessa conexão não seja, em última análise, Deus. Não só a minha e a tua, mas de tudo que existe. Quem sabe isso não seja Deus? Quem sabe nós não somos parte de Deus, como peixes que na água discutem, existe ou não a água, sem saber que vivem nela, né? Agora, capturar esse infinito e colocar numa caixinha, bom, isso pode ser legítimo até, enquanto as minhas linguagens se projetam em caixinhas, enquanto a minha cultura se projeta em caixinha, enquanto eu sou uma caixinha que fala. Todos nós estamos aqui com os nossos limites e fragmentos, e toda manifestação que nós presunçosamente tentamos apresentar, seja lá em relação a qual absoluto for, virá contaminada da minha fragmentação. Contaminada não é a palavra, mas tingida pelas minhas cores. Então, quando eu falo de amor, eu acredito no amor, mas eu reconheço que o amor que eu projeto em relação à vida é um amor fragmentado, porque nada que sai de mim é absoluto. Inclusive aquilo que eu penso sobre Deus também é fragmentado, né? Isso me tira desse ponto de falar eu sei sobre Deus e você não. Deus é a somatória das informações que eu tenho, porque está na Bíblia, está na Torá, está na igreja, está não sei aonde. As informações que você tem podem ser frestas? Talvez, pode sim. Pode ser uma maneira? Pode. Mas nada além. Por isso que quando alguém, às vezes pessoas me mandam aqui pelo WhatsApp, a palavra de Deus, e aí um texto da Bíblia, eu digo, meu querido, a palavra de Deus é a vida. A Bíblia ou qualquer outro livro vai ser palavra de morte, se você não entendê-la como expressão humana, fragmentada, como tudo, da palavra de Deus, se quiser chamar assim, dita na boca do sapo, dita na boca do mendigo, dita na boca da minhoca, no pássaro que canta na janela de manhã, no galo, no cachorro que late, nos anseios, nos suspiros, na vida, na mosca que pousa na sopa. Palavra de Deus. Então isso mata o Deus da religião, o Deus dos ateus. Os ateus têm Deus, quem vive para negar Deus também tem a religião e a fé, né? O Deus, a definição, Deus é ou Deus não é, isso é definição. Mata. E aí você não se sente mais na posição de tentar definir. Eu, paradoxalmente, é o que estou falando, eu me sinto mais íntimo de Deus, seja lá o que isso significa, né? Quando me abro e me coloco como minhoca na vida. Aí eu consigo ver Deus no poste, na parede pichada, sabe? Na velhinha, no velhinho, no homem, na mulher, na criança. Deus em gente, na gente e na vida. Quando é assim, é tão mais amplo que eu não me qualifico, eu não me aventuro, eu não me apresso a tentar capturar isso num potinho e dizer, então Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim, Deus é assado. Isso eu prefiro deixar para quem está a fim de discutir as religiões, qual é melhor, qual é pior e assim por diante. Obrigado, meu amigo. Deixa eu rapidamente responder as últimas questões. A partir de agora já não posso mais responder as que chegarem, tá? Pelo WhatsApp e pelo e-mail. Já são 10h04, para a gente não se estender tanto assim. Mas, obrigado, Nina, pelo ótimo fim de semana. Ela fala, o jardineiro veio primeiro que o jardim. Isso vale também para o ovo e a galinha? Obrigado, Nina. Ela está comentando sobre o texto que eu li agora do Rubem Alves, né? Do jardim e do jardineiro. Com o jardineiro a jardim. Porque o jardim, antes de ser jardim, está no coração do jardineiro. O jardim são os pensamentos do jardineiro que se projetam, inclusive, como jardim. Agora, quando não há jardim no coração do jardineiro, se há jardim sem o jardineiro, sem jardim no coração, aquele jardim deixará de ser. Assim vale para tudo na vida. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Tudo bom? Bom, passei para desejar uma ótima sexta-feira para todo mundo, um ótimo fim de semana para todo mundo e contar rapidinho uma historinha que vivi essa semana, que tem uma pessoa que trabalha na minha casa, que é a Zuzinha, tá com a gente há mais de 10 anos, e dela fez aniversário essa semana e eu ia dar um presente, né? E daí quando eu tava pensando que dá, eu falei, nossa, às vezes a gente fica dando coisas que vão só acumulando na nossa vida
Sendo que o que mais fica, né, dentro da gente são as experiências, né? É o que a gente vive. Falei, bom, daí conversando, sabendo o que ela gosta, o que ela faz, conhecendo um pouco melhor, porque apesar da gente estar 10 anos juntas, poucas vezes eu realmente conversei para saber quem era ela de verdade, o que ela fazia, o que ela queria, o que ela gostava, enfim. E daí descobri, ela já tem 50 anos, que ela nunca tinha ido ao cinema, né? E bom, eu adoro cinema. Eu falei, bom, vamos então no seu aniversário? O que você acha da gente ir no shopping, almoça, ver um filme? E daí fomos, né? Foi a família toda, a nossa família foi super gostoso. Daí a gente foi ver o Vendedor de Sonhos, né? Ela até estava meio tensa, porque ela é semi-analfabeta, né? Esse país com essa educação, né, maravilhosa. E daí ela até estava meio assim, insegura, né? Com vergonha, porque era um shopping, enfim, chique, né? Que ela acha chique, enfim. Resumindo, fomos, foi muito legal, ela adorou, se emocionou, foi um dia muito especial. E eu fiquei muito feliz também de ver os desdobramentos disso, porque dela chegou hoje em casa e falou, Luna, agora eu tô rebelde, eu quero ir mais a cinema, eu quero passear, eu quero ir no teatro, né, que minha tia trabalha com isso, sempre chama, e até para ela morar longe, sempre fica meio assim, né, a gente falou, não vamos, a gente dá um jeito, enfim. E daí ela vai ao teatro, se abriu, falou, nossa, eu tô mais leve, parece que a minha cabeça tirou um peso, ela se abriu. Eu fiquei muito feliz porque realmente a arte e a cultura, elas promovem isso, eu acho, né? Elas mostram, abrem frestas, né? E eu fiquei muito feliz que isso abriu uma fresta para ela. E até a gente estava falando, porque tem muita coisa de graça, né? Mas o que eu achei mais louco, que essa situação me mostrou muito, é que muitas vezes, né, a gente acha que a gente não pode, que não é pra gente, né? E daí a gente vê que não, a gente pode, tudo a gente pode, né? De uma forma ou de outra. Enfim, fiquei muito feliz com tudo isso. E é isso aí, gente. Beijo pra todo mundo e vamos que vamos. Vamos que vamos, Luna. Obrigado, beijo pra você também. Agora, você sabe que todas as vezes que você se propõe a abrir uma fresta pra alguém, seja quem for ou como for essa fresta que você abre, como foi o caso dessa pessoa que trabalha contigo, você se vê também por essa fresta, né? O ambiente fica mais claro. Clareou para ela, clareou para você também. Você está com ela nesse ambiente, você fez parte disso. Então sempre que a gente abre uma fresta, seja ela qual for essa fresta, para quem quer que seja, entra um pouco mais de luz no nosso ambiente e a gente enxerga um pouco mais. Bom dia, Flávio. Eu venho compartilhar aqui um poema muito bonito de Charlie Chaplin, que chama Smile, sorria, né? Sorria, embora seu coração esteja doendo. Sorria mesmo que ele esteja partido. Quando há nuvens no céu, você conseguirá. Se você sorrir com seu medo e tristeza, sorri e talvez amanhã você verá o sol brilhando para você. Ilumine seu rosto com alegria, esconda qualquer traço de tristeza, embora uma lágrima possa estar tão próxima. Esse é o tempo que você tem que continuar tentando. Sorria. O que adianta chorar? Você descobrirá que a vida ainda continua se você apenas sorrir. Este é o momento que você tem que continuar tentando. Sorria. De que adianta chorar? Você descobrirá que a vida ainda continua se você apenas sorrir. Um bom dia para todos. Sorria porque você pode mudar a vida de alguém com esse simples gesto. Um beijo. Obrigado, Ana. Beijo pra você também. Um sorriso às vezes é uma fresta, né? Eu tava falando das frestas, mas nem sempre. Às vezes não é só o sorriso, às vezes é a solidariedade reverente, quieta. Às vezes é até a tristeza, né? São os movimentos de alegria e de tristeza, de felicidade e de sofrimento, desde que nós possamos entender que tudo é fresta, tudo é oportunidade para que a gente enxergue um pouco mais. Um beijo, Ana, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui junto com a gente, tá? Oi, Flávio, você disse agora que quando a gente fala de Deus, a gente fala de nós, né? Mas desde pequena, desde sempre assim, eu não consigo me
sentir Deus, sabe? Porque eu vejo muito assim, aconteceu um exemplo assim, eu tô num velório e na hora que as pessoas começam a rezar, porque a pessoa, na despedida mesmo, no final, e todos fecham os olhos e rezam, eu rezo, mas parece que não tá ali, sabe? Parece que eu não tô vendo Deus ali. É estranho isso, eu sinto que eu tô fora dali, sabe? Eu fecho os olhos, mas eu tô ali assim, como fechar os olhos e não sentir Deus. Isso me incomoda demais, sempre me incomodou, por eu não tá sentindo, estranho isso, né? É uma coisa que eu queria falar há muito tempo, né? Mas você fala que eu vejo Deus em tudo, nos passarinhos, nas coisas, tudo. Eu até vejo assim, mas assim, na hora mesmo de comunicar com Ele, e na hora que eu preciso, que nem orar para uma pessoa e fechar os olhos e sentir, parece que não tá ali, você entende? Eu não sei explicar essas coisas. Nina, um beijo pra você, obrigado. Vem cá, o que é sentir Deus, né? Você falava isso, eu fiquei pensando. O que será que a Nina considera ser sentir Deus? O que ela quer dizer com isso? Aí você dizendo, quando eu vou num velório, ou vou fazer uma oração por alguém. O que me indica que a sua expectativa ainda se vincula à percepção religiosa. Sentir Deus. O que é sentir Deus? Sentir Deus é o quê? É o que as pessoas fazem quando vão à igreja, não se ajoelham, tal. Isso é sentir Deus? Bom, talvez até seja, mas eu não limitaria a essa percepção, porque pessoalmente eu também não tenho esses sentimentos assim. Aliás, eu acho que Deus não é uma sensação. Sentir Deus, me intriga isso. Deus é um movimento. Aí você fala assim, Flávio, eu não sinto Deus. Mas outro dia eu estava tão emocionada quando alguém me disse alguma coisa, uma parente, uma criança, uma amiga. Me bateu um sentimento tão bom naquela noite onde eu estava vendo a lua, como a lua que fez ontem à noite, tão cheia. Aliás, a lua, eu acordei, e uma hora e pouco depois que eu acordei, já era 6 e pouco da manhã, ela estava clara assim, num lado do céu, limpo, e do outro lado o sol. E eu fiquei quieto olhando aquilo, achando aquilo fantástico. Isso não é Deus? Não é sentir Deus? Aí você, sei lá, ouve a rádio aqui, ouve uma poesia como a que eu li, um texto do Rubem Alves. Isso não é sentir Deus? Aí você passeia num ambiente maravilhoso, num jardim, já que falamos do jardineiro, vê flores, vê um riacho. Isso não é sentir Deus? Aí você passa a madrugada inteira sofrendo por alguma razão e na manhã seguinte, inexplicavelmente, acorda leve. Por quê? Não sei. Isso não é Deus? O que a gente precisa fazer é não encurralar Deus no nome Deus, D-E-U-S. Esse nome já virou propriedade da religião. A religião fala em nome de Deus. Deus é só o nome. D-E-U-S são 4 letrinhas. A religião é dona dessa letrinha. Ela registrou essa letrinha, ela representa essa letrinha. Mas eu não tenho nada com a religião, eu não tenho religião, não frequento nenhuma. Eu não sou como a maioria que diz, não tenho religião, mas fala de dentro de uma, né? Não. A minha religião é a religião dos peixes. Os peixes não precisam de placas, de definições. Eu não sou cristão, eu também não sou budista, eu também não sou ateu. Eu sou Flávio. Eu não me configuro em nenhum dessas pré-configurações. Eu não sigo os preceitos determinados pelo cristianismo, nem pelo budismo, nem por ninguém. Eu estou deixando isso aflorar em mim, porque é engraçado e talvez isso é até presunçoso dizer, mas eu sinto Deus quando eu olho para dentro. E aí algo me indica que Deus mora dentro. E se mora dentro de mim, é sinal de que mora dentro de todos, porque eu só sou uma gota, eu só sou um prego, eu só sou uma lesma, né? Então eu sinto na vida, quando eu respiro, quando eu fico quieto, quando eu sofro, como eu falava agora para Ana do Rio, o sofrimento, a tristeza também são frestas. Eu vejo Deus no choro, no dia nublado e chuvoso e difícil, e isso não me pré-configura para enxergar uma imagem religiosa, Deus de barba, anjinhos em volta, aquele Deus católico e tal. E não precisa ser um homem, uma imagem, um símbolo, não precisa ter esse nome. Você pode dizer, eu sou como Nietzsche, já que citamos ele, eu sou o assassino de Deus. Mas eu me emociono. Nietzsche precisava da inspiração, que
compulsivamente lhe fazia escrever. Sentia Deus, mas chamava de outra coisa. Saramago, nosso querido ateu Saramago, os livros do Saramago destruindo a religião e desconstruindo conceitos e símbolos religiosos, assumidamente e implicantemente ateu, cheio de Deus. Deus não é propriedade do nome, Deus não é propriedade da religião, Deus não é propriedade de nenhuma ideia. Então por que eu preciso me configurar em uma delas para sentir Deus? Hoje você pode, agora assim, tropeçando numa pedra, ver Deus. E tomara que depois desse nosso encontro, é isso que fique para todos nós. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos. Muitos sentidos.